Oi. Então, seguindo aí a cronologia, né, das décadas sangrentas, dos grandes conflitos, então nós vimos, na ordem cronológica, a Guerra da Crimeia, Grã-Bretanha, França, aliadas contra a Rússia, que tentava dominar o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano decadente, ele era apelidado até de o velho doente da Europa. Embora a maior parte dele no Oriente Médio, né, o Império Turco ainda dominava parte da Europa. Aliás, até hoje a Turquia, né? Parte da Turquia, uma parte pequenininha da Turquia está na Europa. Istambul, Constantinopla, como era antigamente chamado de Constantinopla, Istambul, está localizado na parte europeia da Turquia. Mas na época a área turca era maior, incluía Bulgária, incluía Sérvia e tal. Então, por isso, a Turquia era, em parte, considerada um país europeu. E em razão da sua decadência, foi apelidado de o velho doente da Europa, gerando um problema internacional chamado Questão do Oriente, que era a dúvida a respeito do que aconteceria com os territórios do Império Turco-Otomano se aquele império continuasse num processo de decadência e os territórios ficassem independentes, dominados por outras potências. A Guerra da Crimeia foi um capítulo, foi um episódio nessa questão do Oriente. E nesse episódio específico, Grã-Bretanha e França protegeram o Império Turco-Otomano. Por quê? Porque eram simpáticas em relação ao Império Turco-Otomano? Não. Porque se não protegesse o Império Turco-Otomano, a Rússia acabaria dominando o Império Turco, ficaria mais poderosa e ameaçaria interesses britânicos e franceses. Então ali, interesses geopolíticos, né, disputas territoriais, causando a guerra, né, como eu tinha comentado. O outro conflito foi chamado de Revolta dos Cipaios, ou Grande Motim Indiano. O que foi, resumidamente, esse conflito? Foi uma luta pela independência da Índia. A Índia tinha virado a principal colônia da Grã-Bretanha. E quando os britânicos começaram a dominar a Índia, na verdade, quando os portugueses começaram a dominar territórios na Índia, lá no final do século XV, início do século XVI, em seguida holandeses, franceses, cada um dominando uma cidade na Índia, né, e depois os próprios britânicos, que acabaram dominando a maior parte da Índia, os europeus, esses dominadores europeus, eles acabaram adotando uma prática que era contratar mercenários locais, indianos, que eram contratados para trabalhar, né, como soldados no exército português, francês, holandês e, sobretudo, no exército inglês. Por que, sobretudo, no exército inglês? Porque a Grã-Bretanha que acabou dominando a maior parte da Índia. Então vai precisar de mais soldados. Então vai ter um número muito maior, né, de cipaios, que são os tais mercenários. E essa luta pela independência da Índia foi liderada justamente por esses cipaios insatisfeitos com o domínio britânico. Na época, pessoal, na verdade, quem dominava e administrava oficialmente a Índia não era o Estado britânico, era uma empresa chamada Companhia das Índias Orientais, East Indian Company, a sigla EIC, EIC, a East Indian Company, a Companhia das Índias Orientais. Que é uma coisa assim que não dá para a gente escrever hoje, não dá para a gente imaginar. A gente fala assim de grandes empresas, sei lá, Apple, Microsoft, sei lá o que e tal, Amazon, mas não havia nada comparado a essa empresa. Porque essa empresa, ela era tão grande, bom, primeiro que parte dos acionistas era quase todo o parlamento britânico. Os caras eram políticos e acionistas dessa empresa. Então, a separação entre o que era o interesse nacional e o interesse dessa empresa era praticamente inexistente, né, nessa empresa. Também era a sua influência e seu poder. Segundo, ela era tão poderosa, pessoal, que ela tinha o seu próprio exército e sua própria marinha. Então, por exemplo, a Amazon, a Microsoft não tem isso. A Companhia das Índias Orientais tinha. Então, era essa empresa que administrava a Índia, sempre ligada ao governo britânico, autorização do governo britânico, respaldo, apoio, aquele negócio todo, mas tecnicamente era ela que administrava a Índia. Ela que explorava, né, a Índia. E tinha o seu próprio exército, composto por cipais. Tinham britânicos, né, e tinham cipais. Como a área era muito importante para a Grã-Bretanha, tinha uma presença lá de soldados britânicos, do exército britânico, mas a maior parte era, na verdade, da Companhia das Índias Orientais. E cheio de cipais trabalhando, né, lá para os britânicos. Muito bem. Só que esse domínio colonial, né, britânico, primeiro que ele foi alterando as estruturas da Índia, estruturas sociais e econômicas da Índia. Por exemplo, o artesanato indiano, ele faliu
com o domínio britânico, a Grã-Bretanha inundou a Índia de produtos têxteis, né, de produtos industriais, tecidos, né, fabricados pela primeira Revolução Industrial, que concorrendo, né, com os tecidos do artesanato indiano, arruinaram o artesanato, gerando desemprego, insatisfação, aumentou a pobreza, gerando, né, um problema social gravíssimo. Segundo, a Grã-Bretanha, tentando modernizar a Índia, foi proibindo vários costumes, né, várias tradições que os britânicos consideravam tradições bárbaras, não civilizadas, gerando um choque cultural. Outra coisa que aconteceu, boa parte dos territórios dominados pela Grã-Bretanha eram territórios que continuavam formalmente governados por príncipes ou monarcas indianos, que de fachada era autoridade local, mas na verdade estavam subordinados às diretrizes da Companhia das Índias Orientais. E muitas vezes governavam com uma presença de tropas, né, na companhia, ou tropas britânicas, em seu território. Foi o caso, por exemplo, do imperador, do monarca, que outrora foi muito poderoso, monarca não, uma monarquia, né, que outrora foi muito poderosa na Índia, que foi a monarquia Mughal. Essa monarquia Mughal chegou a dominar grande parte da Índia, mas foi entrando em decadência e a Grã-Bretanha foi se expandindo, dominando os territórios dessa monarquia Mughal. E essa monarquia continuou existindo formalmente, mas na prática mandava os britânicos. Né? E, claro, havia muito ressentimento e tal. E vocês devem saber, devem ter visto talvez uma aula de geografia, que nessa época, mais do que hoje, né? Nessa época os indianos estavam divididos em dois grandes grupos religiosos e culturais rivais. Os hinduístas, e os muçulmanos, né, os islâmicos. A Índia, na época, incluía Bangladesh e Paquistão. Quando a Índia foi independente depois da Segunda Guerra Mundial, Paquistão e Bangladesh, inicialmente estavam até unidos, se separaram da maior parte da Índia porque são territórios muçulmanos. Né? Mas na época não, na época estava tudo unido. Então a gente vai ter uma população mista, né, de hindus e muçulmanos, e um rival do outro. E a Grã-Bretanha incentivava essa rivalidade entre eles para poder dominar o conjunto, né? É uma fórmula chamada dividir para reinar. Você incentiva essa divisão para poder dominar o território conjunto. Só que as diferenças culturais, a exploração econômica, né, e um sentimento nacional que estava começando a se formar na Índia nessa época acabaram gerando uma insatisfação por uma parte dos cipais e parte da população indiana. E o resultado foi essa revolta nacionalista indiana contra o domínio britânico. Os indianos chamam essa revolta de a Primeira Guerra de Independência da Índia. Ela ficou conhecida como Revolta dos Cipais, que foi liderada pelos cipais, ou Grande Motim Indiano, porque os cipais eram soldados, né, e quando um soldado se rebela, a gente chama a rebelião de motim. Bom, a rebelião foi liderada pelos cipais. O imperador Mughal da época apoiou também a revolta, com a intenção de expulsar os britânicos e, com o apoio dos cipais, conseguir voltar a dominar o conjunto da Índia. Mas aí não deu certo. Por quê? Primeiro, a maior parte da população ficou indiferente. Não estava nem aí se quem estava mandando eram os britânicos, se eram a monarquia Mughal, se era hindu, a maior parte ficou indiferente. Então não teve o respaldo esperado. Segundo, parte dos cipais não apoia o movimento, apoia a Grã-Bretanha. Terceiro, a rivalidade entre muçulmanos e hindus dificultou que o grupo rebelde conseguisse manter a unidade contra os britânicos. E quarto, a superioridade tecnológica e industrial britânica foi sentida também. Resultado, a revolta dos cipais fracassou. Os indianos foram derrotados. A Grã-Bretanha consolidou o seu domínio sobre a Índia. A Índia continuou sendo colônia da Grã-Bretanha até 1947, até o período pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, o governo britânico chegou à conclusão que era insustentável continuar mantendo a administração da Índia nas mãos de uma empresa como a Companhia das Índias Orientais. Então, o que aconteceu? Aí que foi dissolvida, a companhia foi dissolvida e o governo britânico assumiu diretamente o controle sobre a Índia. A Índia passou a ser considerada um vice-reino, né, da Grã-Bretanha, que passou a nomear, né, o vice-rei, o governador da Índia. E a Rainha Vitória acabou sendo coroada imperatriz da Índia. A Índia passou a ser apelidada de a joia mais preciosa da coroa britânica. Então, o lado industrial, ou mais industrializado, venceu a Guerra da Crimeia. O lado mais industrializado venceu a revolta dos cipais. Poderia ter sido diferente se a maior parte da população tivesse participado, tivesse tido mais unidade? Provavelmente.
Mas do jeito que a coisa aconteceu, aí a superioridade industrial britânica acabou prevalecendo. Né? Acabou sendo um fator aí muito importante. Ok? Bom, na aula que vem eu falo do caso da Itália e o caso da Alemanha. Olhem só, eu coloquei aí como exercício para vocês fazerem no Geek questões sobre a unificação da Itália e da Alemanha. São questões bem simples. Em parte dá para responder até com o que eu falei agora nessa introdução. Né? Mas vocês têm de toda forma o conteúdo no caderno 3, dê uma lida nesse conteúdo, né, para responder as questões se vocês tiverem alguma dúvida, que na aula que vem, quando for falar da Itália e da Alemanha, vocês já têm noção, né, desse processo de unificação e a gente consegue desenvolver a matéria com mais facilidade. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Legal rever vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.